noite, o Para Todos já está no ar. Salve, salve, meu povo, boa noite. E a partir de agora com vocês, a Aline Beckstein. E também Big Richard. E esse é o Para Todos, a nossa revista cultural. Você já tá ligado. Setembro começa com lançamentos no cinema. Cara ou Coroa, Humor, Amor e Coragem traz à tona os bastidores da resistência durante a ditadura militar. Graças a Deus que a minha irmã não está mais aqui para ver isso. Um filho comunista. Abram alas que elas vão passar, ou melhor, tocar, com vocês a orquestra de senhoritas. Surpresa! Em plena era digital, o sarau anda fazendo o maior sucesso na Noite Carioca. Quando não der para ser feliz o tempo todo, seja feliz por uma hora. E ainda, poesia ou música? Jornalistas e músicos de várias partes do Brasil dão sons às letras. É sempre engrandecedor para o compositor poder conseguir paquerar com com outras linguagens, né? Com outras formas e tudo. Fique com a gente. Tem muito Brasil aqui pra você. Setembro começa e com o mês da independência vem novos lançamentos sobre temas relacionados ao período da ditadura militar. Um dos filmes é Cara ou Coroa, Humor, Amor e Coragem, do cineasta Hugo Giorgetti. O lançamento acontece no dia 7 de setembro. Uma época de transformações. Você é homem ou é mulher? Um país vigiado pelo regime militar. Eu já tinha tido algumas informações, mas nunca imaginei que a coisa tivesse chegado a este ponto. Um filme inspirado em situações que não estão nos livros de história, mas podem ter salvado várias vidas. Nos começos dos anos 70, eu escondi dois militantes políticos que estavam clandestinos na casa que era dos meus pais, num quartinho embaixo da piscina da casa. O amigo e diretor Hugo Giorgetti ouviu essa história 30 anos depois do acontecimento e achou que dava um bom roteiro. Para ele, a repressão política é um dos aspectos mais importantes daquele período. Eu sempre tive a ideia de que a ditadura era parte do período, não era o período. O período é uma coisa muito mais ampla que a ditadura. Naqueles anos 60 e 70, não são só a ditadura, né? Por exemplo, no plano cultural, em São Paulo, pelo menos, no Rio, certamente, claro, havia uma agitação enorme. Era muito rico culturalmente, muito efervescente, né? Muito criativo, embaixo de uma ditadura muito complicada. Mas no centro da trama de Giorgetti, o que aparece são os riscos que as famílias corriam ao esconder um fugitivo. Você sabe o que pode acontecer comigo, não sabe? Júlia Iannina interpreta a universitária que mora com o avô, um general reformado, e assume um papel na resistência à ditadura. Em determinado momento, o irmão do namorado dela precisa esconder dois fugitivos, enfim, a gente não define exatamente quem são essas pessoas, e eles têm a ideia de esconder na casa dela, exatamente até pelo improvável de esconder dentro da casa de um general reformado. O que a Júlia não esperava era descobrir que a história era bem familiar. Falei muito com a minha avó, por exemplo, que viveu uma situação bem parecida com a do filme. Na verdade, o meu avô escondeu pessoas dentro da casa deles, mas meu avô já faleceu, então eu tive que saber da história dela. Eu só sei que ele era um médico e que ela não sabia quem ele era, não conhecia, escondeu dentro da casa deles. E é muito engraçado, porque tem situações parecidas, assim, dela falando que ela tinha medo da vizinha, que falava com ela pelo muro no jardim, e ela ficava tensa com a vizinha, que ela pudesse perceber algum movimento pela janela. Para Giorgetti, uma grande quantidade de pequenos gestos formaram a retaguarda na luta contra a repressão política. Eu chamaria de pequeno gesto significativo. Você colaborava com um pouquinho de dinheiro para uma pessoa que, sei lá, estava sendo perseguida. Você entregava uma carta de um exilado para a família dele. Isso é a resistência à ditadura. Não tem como. E até o ponto de você esconder duas pessoas em casa.
que não era propriamente heróico, você não estava com você não pegava em armas, evidentemente, mas esse ato podia se tornar, todos eles podiam se tornar extremamente perigosos, todos. A situação é grave. Cara ou Coroa é o 9º filme de ficção do diretor de Boleiros. Cala a boca, cala a boca, ou vai pra fora! E aqui, mais uma vez, o diretor cria personagens marcantes. Um filho comunista e uma filha macuneira. A história, contada no filme Cara ou Coroa, se passa em São Paulo no inverno de 1971. Entre os locais escolhidos para a gravação está o Teatro João Caetano, na zona sul da capital. Nele foram feitas as cenas de ensaios da peça dirigida pelo irmão do namorado de Lilian, vivido pelo ator Emílio de Mello. Então, qualquer ideia nova, venha de onde vier, me interessa. Foi um período intenso, rico em alternativas, trágico sim, e por que não com lances de humor. É assim que Georgette vê aquela época. A época era muito mais complicada do que, não é do que a gente pensa, mas do que você acaba traduzindo, que você é obrigado a dar um resumo da época. Agora, veja bem, se você tivesse o seu pai conservador, que apoiava a ditadura, mas era um ótimo pai, era um cara que você gostava dele, como é que você fazia? No filme, nenhuma escolha é tão simples quanto um cara ou coroa. Eu não tenho dúvida nenhuma. Muito do que se fez foi a generosidade da juventude. Não tinha um embasamento ideológico muito configurado. Podia ter. Aliás, eu diria que a maioria tinha. Mas muita gente era simplesmente jovem e generoso. Eu acho que havia o aspecto, sim, da solidariedade pura e simples. Agora abram caminhos. As senhoritas querem passar, ou melhor, tocar. Em Brasília, elas são bem conhecidas. É isso mesmo, Aline. Elas formam a Orquestra de Senhoritas. E para fazer parte desse grupo, dedicação é fundamental. Todas elas têm formação erudita, mas procuraram valorizar a música popular brasileira. Em Brasília, essas 8 senhoras são bem conhecidas. Senhoras não, senhoritas, que tocam violinos, violoncelo, clarineta, flauta, oboé, teclado e até bateria, formando uma pequena orquestra. O happy hour em Brasília é muito bom, a música de Brasília é de qualidade, os bares, os saraus. Brasília tem muita música boa para as pessoas curtirem o fim de tarde. O repertório varia de acordo com a ocasião. Neste sarau, elas homenagearam a alma carioca, interpretando Tom Jobim, Gilberto Gil, sem se esquecer de Noel Rosa. Nos arranjos de Feitiço da Vila e Conversa de Botequim. Depois de ganhar os merecidos aplausos, as senhoritas, capitaneadas pela regente Dora Galesso, bateram um papo com o Para Todos. Estou muito bem acompanhado, sou no meio da Orquestra de Senhoritas, aqui de Brasília, e elas terminaram de se apresentar um show especial, focado nas músicas do Rio de Janeiro. Vou começar conversando aqui com a Dora. Dora, a orquestra não é de ontem, não. Já tem muito tempo, hein? Olha, eu posso dizer que a orquestra é de ontem, hoje, sempre. Mas, assim, dentro da sua pergunta, a orquestra está com 22 anos. Quando a Dora criou essa orquestra, em 1990, a mulher não tinha espaço. Ela criou o espaço para a mulher. Você vê cantoras no Brasil, vários exemplos, mas instrumentista, assim, na mídia, é difícil. Já tocou até rock progressivo, a gente toca choro, a gente toca MPB, a gente toca o que vier, né? Para entrar na orquestra, é preciso formação musical e dedicação aos treinos. É uma oportunidade de tocar música popular brasileira, né?
E nós tocamos com partitura, né? Tudo bem ensaiado, é bem legal. A gente ensaia toda semana, religiosamente, toda segunda, independente de ter apresentação ou não. É para manter essa vivência, né? Para a gente se acostumar com o som uma da outra. Eu acho legal a mulher conquistar o espaço, a mulher mostrar que sabe fazer música também, porque eu, muitas vezes, quando vão me elogiar, o elogio vem assim, tocou que nem um homem. Eu, poxa, não toquei bem, assim... Não. Quer elogiar o trabalho dessas mulheres? Nada melhor que dizer que a Orquestra de Senhoritas é, na verdade, uma senhora orquestra. Daqui a pouco, em plena era digital, o sarau anda fazendo o maior sucesso na Noite Carioca. Ainda hoje, jornalistas e músicos de várias partes do Brasil se unem pela internet e colocam diferentes sons em diferentes poesias. Não saiam daí, Para Todos volta já! Oi, eu sou o Edson Batista e estou no Para Todos. Hora de encontrar os amigos para expressar dores e delícias em versos. Estamos falando do Sarau de Poesia, reunião artística que teve seu auge lá no século XIX. O que muita gente não sabe, Aline, é que em plena era digital, o sarau anda fazendo o maior sucesso na Noite Carioca. Para Todos foi conferir esse agito de perto. Era a brasa dormida que acordava. Mas se ela voltar, que coisa linda. Aqui é um lugar que reúne todo mundo, as pessoas já sabem. Aqui, por exemplo, esse sarau aqui, independente de quem vem ou de quem não vem, todo mundo sabe que vai ter pessoas interessantes, então vem por conta, nem sem saber o que vai rolar, entendeu? Esse mundo de agora não é um mundo de daqui a 2 horas. Eu, por exemplo, sou cineasta, nem sou poeta, mas adoro frequentar o Corujão da Poesia, que você consegue encontrar aqui músicos, poetas, artistas, pessoal de artes plásticas. O tradicional Corujão da Poesia foi criado há 7 anos no Rio de Janeiro. Já percorreu 3 bairros da zona sul da cidade. Agora, o ponto de encontro é no Maitá. Toda terça-feira, a partir das 9 da noite, jovens e idosos cheios de disposição atravessam a madrugada se divertindo com as palavras. O nome é Corujão porque começava meia-noite e terminava às 6 da manhã. Agora está começando um pouco mais cedo, terminando um pouco mais cedo, atendendo a pedidos. Mas por isso que tem o nome de Corujão, porque só coruja fica acordada a noite inteira. O conceito de sarau, ele está muito associado ao encontro de pessoas para falarem poemas, lerem poemas, cantarem, recitarem. E é uma ideia que nós, de alguma forma, até muito recentemente, conservávamos como algo muito no passado, algo muito nostálgico, algo muito bem comportado à tarde, às 4 horas, com senhoras, com alguns poucos homens participando, tomando chá. E o que nós fizemos nesses últimos anos foi, na verdade, uma ressignificação dessa palavra. Hoje, mais de 60 saraus estão espalhados pelo Rio. Há 6 anos, essa italiana descobriu o Corujão. A vida dela ficou bem mais animada. Almoço às 3, acordo às 17, fico espertinha às 19 e saio às 21, 22 horas. Aí eu só viva a cidade, vivo! A entrada é de graça e o microfone aberto para quem queira mostrar sua arte. Vale tudo. Literatura, poesia, música, dança. Aqui, poetas consagrados e iniciantes dividem a cena, mas tudo sem roteiro. O improviso é que conduz a festa. O Corujão é tão popular que mais parece um show. E às vezes é mesmo. O cantor Jorge Benjor, padrinho do evento, de vez em quando aparece e ainda dá uma canja. De casa, dá licença, sou do Rio, Maranhão, faz parte da minha crença,
chegar ao som de uma canção. Do Corujão da Poesia para o Pelada Poética. Não estamos numa partida de futebol, não. O nome faz apenas uma referência ao espaço democrático e sem regras, onde qualquer um pode brincar. Esses atletas da palavra entram em cena toda quarta-feira à noite, aqui na Praia do Leme, também na zona sul do Rio. Sou raio, sou lâmina que divide as faces. Aqui o espírito é esse. Não tem diretoria, não tem lista. Chegou, levanta o dedo, entra e brinca. Depois que mergulhei em suas águas e me afoguei nesta babela humana, nunca mais eu fui o mesmo Cairo. Toda quarta-feira que eu possa, eu venho, porque para mim eu faço um sábado no meio da semana. Malandragem. E aqui eu não só reciclo, como eu relaxo, como revejo os amigos. Nós estamos na praia mais linda do mundo, né? Temos uma lua cheia hoje maravilhosa. Muita poesia. Eu sou um zigue-zigue. Oh, um cavalinho do diabo. Eu vinha desde pequena com meu pai. É bem brincar mesmo com as palavras. Quando eu falo para as pessoas que meu pai é poeta e que eu venho sarau toda quarta-feira, as pessoas às vezes me olham assim com uma cara meio... O que é meio esse mundo, né? Da poesia e das palavras. E quando vem aqui, geralmente gostam, voltam e se diverte. Para a psicanalista Marisa Queiroz, o sarau é mais que uma terapia. Mas eu nunca fiz poesia. Eu chego em casa assim realizada, né? Porque na psicanálise você escuta muitos outros e aqui eu posso extravasar um sentimento. Que o importante da vida é exatamente essa capacidade de você dizer uma coisa e perceber que tem um olho na sua frente que está brilhando porque está prestando atenção no que você está dizendo. É isso que nos completa. A capacidade de dizer o estado da alma através da palavra, e isso é libertador. E a poesia continua em destaque aqui no Para Todos. O desafio agora é transformar os poemas em música. Uma missão para o Reversos, um grupo que uniu poetas e músicos de várias partes do Brasil através da internet. Parece até um encontro de amigos. Mas eles acabaram de se conhecer. A gente conversou muito via virtual, via internet, mas pessoalmente a gente está se conhecendo hoje. Acho que a maioria, né, das pessoas todas estão se conhecendo pessoalmente hoje, assim, né? Um encontro entre poetas e artistas que decidiram musicar poesias. Daí surgiu o projeto Reversos. O resultado são 2 discos virtuais que estão disponíveis para download gratuito no site, com 23 canções cada disco. A ideia de juntar poesia e música veio de um grupo de jornalistas que tem um site de cultura. Como é que surgiu o site? Ele surgiu do ensejo do AP80, que era uma festa que a gente fazia quase na esquina da Peixoto Gomide com a Augusta. E era no último andar, no 8º andar ou no 9º andar, no terraço do prédio. Foi uma festa que, quem não foi, perdeu, porque teve shows maravilhosos de grandes artistas. A cobertura de número 80, no Baixo Augusta, centro da cidade, era a casa de 3 amigos jornalistas que vieram do Paraná para São Paulo, entre eles Júnior Belé. Mas o lar do Oscilar dos Paranaenses também foi palco de festas alternativas abertas ao público. A gente via toda aquela cena maravilhosa, aqueles músicos super talentosos, jornalistas talentosos, escritores talentosos que se encontravam lá e acabam fazendo trabalhos juntos. A gente falou, a gente é jornalista, vamos escrever sobre isso. E aí a gente fez o site para falar a princípio sobre música e literatura. Foi assim que a poesia de Belé ganhou uma melodia, na voz de um cantor de Fortaleza e de um violonista acriano. Agora a poesia dele é um pouco diferente, assim, né? Tem alguns pedaços mais, assim, digamos, picantes, né? Ela é muito picante, ela é toda picante, na verdade. E aí o meu trabalho, na verdade, quando eu enxerguei, assim, quando eu consegui ficar íntimo do texto, foi tentar transformar aquela poesia que parecia pornográfica, erótica, numa coisa íntima. Essa poesia, assim, você lê ela de cara, é uma poesia
assim, pesada, e você não consegue imaginar logo uma música de cara assim, embora seja uma poesia bonita que retrata mesmo esse momento que o Dani estava falando. E quando ele sentou assim e falou, cara, eu fiz aqui, eu desacreditei. Eu falei, nossa, o cara conseguiu fazer. Eu mandei pra ele e falei, não vai fazer. Meu toque tateia até o peito, arrepio por dentro. Para todos eles, a parceria entre poesia e música foi um sucesso. E cada um deles descobriu nesse trabalho uma forma de reinventar sua própria arte. A gente não tinha muito a pretensão de fazer o formato que a gente sempre fez com a banda. Assim, a gente falou, não, vamos criar algo novo. E a gente se sentiu muita vontade para fazer. Acho que essa mistura de linguagens, toda a poesia com música, do Brasil todo envolvido, sabe? Tem um olhar do Nordeste, um olhar do Norte, um olhar de cada um vendo de um jeito e produzindo uma linguagem totalmente nova, assim, livre. Amor perdido ardiloso pelo asfalto frio, em piche de solidão amargo, queima pelos cantos nos bueiros, penetra. Esse poema foi escrito em cima do Minhocão, em São Paulo, num domingo à tarde, quando eu e a minha namorada, nós estávamos tirando fotos, escrevendo em cima do Minhocão, porque o Minhocão em São Paulo, no domingo fecha em São Paulo. A poesia fala de amor, mas fala do amor mais mais concretado. E eles ensolararam isso. Eu acho que a síntese é essa. Eles não modificaram a poesia, eles ensolararam a poesia. E ficou sensacional. Mas a vida é trago, mas a vida é trago, mas a vida é trago. E é complicado musicar a poesia de quem você não conhece, de um artista com quem você não entrou em contato ainda? Eu acho que é um desafio, assim, né? Para o compositor, eu acho essa experiência sempre muito bem-vinda, assim. A gente já tem também parcerias com vários outros poetas e outros compositores e isso sempre renova, né, o nosso trabalho. E foi muito tranquilo porque eu acho que no final das contas, ele comentou que gostou do resultado, enfim, eu até gostei também mais do texto, mais enxutinho, assim, mas também porque com essa experiência de compositor, assim, a vontade é sempre de cantar o texto no final. Se não pode sentir, sinto muito. Se não pode dizer, tá falado. Bom, essa é uma música que eu fiz, uma letra, uma poesia da Estrela, e fiz pro reverso. Se não pode dizer, tá falado. Estrela, dessa vez a sua poesia que foi musicada. O que você achou do resultado? Foi muito interessante, assim, porque eu estava bem tensa em relação a esse texto, porque eu achava mais musical do que eu tinha enviado. E quando chegou, eu levei um susto, porque era exatamente o que eu teria feito, mas não fiz em relação à música, assim. Foi muito... Nossa, na hora, assim, eu falei, nossa, não podia ser de outro jeito esse texto, assim. Foi muito legal, assim. E se não dá pra explicar, falou. E se não pode pensar, podou. E se não tem arremedo, que remédio? Se não pode ter, não tem tédio. Se não tem arremedo, que remédio? Se não pode ter, não tem tédio. Agora, vocês estão pensando em ampliar esse projeto também? Sim. Para nós, esse lançamento dos reversos, o projeto como ele foi lançado, é o primeiro passo só. Nós queremos transformar isso em outras coisas. O próximo passo é deixar o reversos aberto para que o público crie alguma coisa em cima disso. A pessoa vai baixar os discos, a pessoa vai olhar a arte, vai ler a poesia e ela vai criar alguma coisa a partir disso. Se a vida é cheia demais, o amor é cheio de vãos, o que seria de nós sem esses sinãos? Se a vida é cheia demais, o amor é cheio de vãos, o que seria de nós? Todos termina aqui, na semana que vem tem mais. É isso aí, um salve para todas as comunidades que preservam a cultura popular. Paz a todos. Obrigada pela companhia, uma ótima noite. Tchau.